Quero cumprimentar o povo de Deus com a paz do Senhor. Eu convido a abrir as nossas Bíblias em 1 Timóteo, primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 2. Versículo 1 a seguir, diz assim: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta, sossegada e em toda piedade e honestidade. Porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo, para o que diga a vontade em Cristo, não minto, fui constituído pregador e apóstolo, e doutor dos gentios, na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira nem contenda. Podeis assentar e fiquem à vontade. E nesta noite nós iremos falar sobre um assunto que muita gente gosta. Vamos falar nesta noite sobre doutrina, mas tenham certeza que nessa tarde orei, li a Bíblia, busquei alguns recursos para falar de doutrina bíblica e não para mim dar doutrina aos irmãos. Estudar sobre a Bíblia, sobre as doutrinas da Bíblia, é um assunto bom e é um assunto que a igreja gosta de falar sobre doutrina. E nós vamos iniciar assim: o que é mesmo doutrina e o que é que significa doutrina? Doutrina significa literalmente ensinar, ensinamento normativo como regra de fé e prática na sã doutrina é uma bênção para a igreja. A sã doutrina é uma bênção para a igreja. Agora, só que a falsa doutrina, ela corrompe, contamina, ilude e destrói. E nós vamos falar daquela que faz bem à igreja, que é a doutrina da Bíblia. E o plano de Deus é que o homem, depois de salvo, chegue ao pleno conhecimento da verdade. E nós vamos ver aqui em Timóteo, capítulo 2, 1 Timóteo, está no capítulo 2, no versículo 16, diz assim, olha o que diz aqui, ó, no versículo 16, 15... 2, 3 e 4. Porque isso é bom e agradável a Deus, o nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Essa é o pleno conhecimento da verdade. Agora, a Bíblia fala de algo muito mais importante, né?
João 8:32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Há muita gente, a Bíblia também, a gente vai falar aqui um pouco mais para frente a respeito os ensinamentos da doutrina de Deus, a doutrina dos homens, que nós vamos aprender, e as doutrinas dos demônios. Tudo isso a Bíblia nos ensina. Mas quando a Bíblia fala, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, porque a mentira, ela pode até ser contada 1000 vezes, mas ela não vira verdade. Porque quando a verdade chega, ela permanece. Porque a mentira, ela nunca vira verdade. E Jesus teve um forte combate a respeito dos fariseus, os saduceus, porque eles queriam mostrar ao povo da época de Jesus e que eles eram bonzinhos, mas na verdade eles estavam de pele de ovelhas, vestido em lobos devoradores. Mas Jesus, ele chegou com a verdade, e essa foi que libertou o povo, porque não há trapaço de engano, mas a vontade deles é que o povo confiasse que eles fossem diferentes. Mas a única coisa que transforma o nosso entendimento, a nossa vida, o nosso coração, é conhecer a verdade em Jesus Cristo. Não existe outra. E por isso é que nós confiamos nele e sabemos que vamos estar com ele eternamente, porque nós confiamos nessa verdade, essa verdade que liberta, essa verdade que nos faz ver, através do Espírito Santo, o futuro eterno com Cristo. O que não atentam para isso, podemos pagar muito caro por uma só ignorância espiritual. Vamos ler em 2 Reis 4, mas tem outras. Aqui nós vamos ler o mais próximo aqui, Mateus 22:29, que diz assim, 22:29, Jesus, aqui quem está falando é Jesus, e esse, quando ele está falando, nós podemos confiar. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Muitas pessoas erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Por incrível que pareça, existem pessoas que não acreditam em Deus. Eu até imagino que isso não pode ser verdade, porque já vi muita situação de pessoas que
quando a fivela aperta, ele socorre sim para Deus. Mas sei que tem uns coração duro, que não tem nenhuma crença em Deus. Mas eu sei também que o Espírito de Deus, ele transforma esse coração duro, assim como fez com Paulo no caminho de Damasco. Ele reconheceu que Jesus é o Filho de Deus, porque Jesus manifestou a sua glória, a sua luz, e ali deu uma oportunidade, usando a sua infinita misericórdia para com ele, como tem usado para conosco também, porque ele é bom, e Jesus é bom todo o tempo. Vamos falar também aqui sobre a importância da doutrina. A importância da doutrina é o valor da doutrina para a igreja do Senhor e o crente em particular. Vê em 1 Tessalonicenses 4, desculpa, não é Timóteo. 4, os irmãos quiserem acompanhar, 4:16, diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isso te salvará, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. É o valor da doutrina para a igreja do Senhor Jesus. Na armadura do soldado cristão, a primeira peça é o cinto da verdade. Está em Efésios 6:14. Quem pode ler para nós aqui dos obreiros? Efésios 6:14. Aqui fala na armadura do soldado e é a primeira peça da verdade. Sim. Efésios 6:14 diz assim: estais, pois, firmes, tendo cingido o vosso lombo na verdade e vestida a couraça da justiça. Aleluia! Glória a Deus! E João 8:32 está escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Glória a Jesus! O caminho, a verdade e a vida são encontrados em Jesus. João 14:6. Essa é encontrado, não tem outro caminho. O caminho é Jesus, não tem outra verdade. A verdade é Jesus. Formas de doutrina. Vamos ver as formas de doutrina. Tem a doutrina de Deus, ela é sublime e santa. E temos também a doutrina dos homens e a doutrina dos demônios. Nós vamos ver na Bíblia a primeira, Atos 13:12. Atos 13:12. A doutrina de Deus, sublime e santa.
Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado da doutrina do Senhor. Aleluia. A doutrina do Senhor. Essa é a verdade da Bíblia, doutrina de Deus. Ela é sublime e santa. O cônsul ouviu e acreditou na doutrina do Senhor. Eu acredito na doutrina do Senhor, porque é da Bíblia, é inspiração divina, é homens que foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus, que escreveram essa palavra. Eu creio. Agora vamos ver a doutrina dos homens. Nós vamos encontrar em Mateus no capítulo 15 e 6. Vamos lá? (15 e 6). Diz assim: assim invalidar-se pela vossa tradição o mandamento de Deus, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Essas doutrinas nós não vamos acreditar nelas. Nós vamos acreditar na de Deus, porque essa é verdadeira. Mas essa doutrina dos homens é o que eu disse ali atrás, pouco instante. Eles se vestem de lã de ovelha para parecer com as ovelhas, mas são lobos devoradores. Mas Jesus falou sobre isso, e não falou pouco, falou muito sobre isso, para a gente não ficar enganado e acreditar na doutrina de Deus. Agora vamos mais na frente aqui. A doutrina de demônios. Há demônios que sua ocupação exclusiva é o ensino falso, maléfico, errôneo e enganoso. Está em 1 Timóteo 4 e 1. Vamos lá? 4 e 1. Olha, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de quem? Doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. É a Bíblia que diz. E nós não vamos ficar enganados, porque elas nos ensinam a verdade. É só estudar e aprender a verdade. Existe sim. E a gente precisa saber que isso é verdade. Vamos falar sobre diferenças básicas entre doutrinas e costumes. Quanto à origem, a doutrina é divina e o costume é humano. Quanto ao alcance, a doutrina ela é geral e o costume é local. Quanto ao tempo, a doutrina é imutável e o costume é temporário. A doutrina bíblica gera bons costumes. A doutrina bíblica gera bons costumes. Mas tem uma coisa interessante: bons costumes não gera doutrina bíblica. Não gera. É algo, as coisas de Deus é mistério.
E para a gente entender esse mistério, é preciso estar conectado com o Espírito Santo de Deus. A gente consegue. Olha o perigo das falsas doutrinas. O diabo, ele é o autor de todo ensino falso. Vamos para Timóteo de novo. 4:1. Já li, vou repetir de novo. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espírito enganadores e a doutrinas de demônios. Agora, outra referência aqui. Uma das suas atividades prediletas é subtrair a palavra. Mateus 13:19. Quem pode ler para nós aí? 13:19. Quem encontrou? Quem encontrou? Ouvindo alguém a palavra do rei e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. 19. Mateus 13:19. 13:19. Correto. Tá vendo? A gente tem que estar com a mente de Cristo. A gente tem que estar orando. A gente tem que estar preparado. Porque pode vir uma palavra tentar, te conversar. Seitas heréticas é coisa de demônio. E ele semeou algo do inimigo. É essa a função dele. E eles gostam de conversar, é a mente dos crentes. O povo lá fora, que não tem Jesus, ele não preocupa muito. Está preocupado conosco, que já tem Cristo, que é para tirar do caminho de Cristo. Mas o povo, lavado, remido, com o sangue de Cristo, não vai entrar na estrada larga. A gente vai permanecer no caminho estreito. É ali que nós vamos chegar. Onde está Cristo? Aleluia. Os últimos tempos serão de apostasia e abandono da fé. 2 Timóteo, vamos lá, 4. Vamos iniciar aqui. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vida e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sobrevirão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Essa é a palavra de Deus para conosco. Você, evangelista, pastor, diácono, presbítero,
Olha o que a Bíblia diz no versículo 5 aqui do capítulo 4. Mas tu, ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, para encontrar com Cristo. Aqui na terra nós não vamos viver em paz. Aqui é lugar de luta mesmo. Aqui é lugar de sofrimento. Aqui é lugar de passar na moenda, passar na peneira de fogo, porque a nossa paz é quando estiver com Cristo na glória. Ai, irmão, a luta está pesada. Aqui na terra não tem mansidão. É que é isso mesmo. Porque se fosse mansidão, Cristo tinha vindo aqui, passado na boa. Não é assim. Ele sofreu. No mundo tereis aflições. No mundo sereis odiados. Mas Jesus disse assim: eu venci. E vós pode vencer também na pessoa de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre a classificação das doutrinas da Bíblia. Toda doutrina da Bíblia pode consistir-se em 3 grandes grupos. Primeiro, a doutrina da salvação envolve o aspecto da queda e a redenção do homem para a morte de Cristo. Doutrina da fé cristã abrange os presentes aspectos e a bênção da salvação. A doutrina das coisas futuras ou do porvir são um pouco mais difíceis de entender, mas abrangem o aspecto futuro da salvação e as coisas que Deus tem preparado para os que o amam. As principais doutrinas da Bíblia são inspiradas, são divina e plenária da Bíblia. Toda a Bíblia, e eu já estou quase encerrando, toda a Bíblia foi dada por inspiração divina. Também, 1 Timóteo 3:16. Vamos ver aqui. 3:16. E, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima em glória. A inspiração compreende não só a ideia divina na mente dos escritores, mas também a escolha das palavras. Coríntios 2:13. Alguém pode procurar para nós? A inspiração plenária significa completamente inspirada. Coríntios 1 Coríntios 2:13. 2:13. 2:13. 12:13. 2:13. 2. 1 Coríntios 2:13. 13. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. 2:13. 2. Tá, então tá. As quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as coisas espirituais, com as espirituais.
Glória a Deus. A palavra de Deus é tão indispensável, à alma como o pão é para o corpo. A palavra de Deus, essa palavra que nós estamos falando nesta noite, ela é tão indispensável para a nossa alma, porque ela é alimento para a nossa alma, como o nosso corpo. O pão para o nosso corpo. Vamos ver? Vamos ver aqui a última referência, está em Lucas capítulo 4. Pode ler para nós? Lucas 4. Aleluia. E Jesus respondendo disse: escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Glória a Deus. Está aí? Está aí o que Deus tinha para nós hoje? Eu quero que Deus continue abençoando a todos. E que essa palavra nós possamos aprender muito, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é uma espada de dois gumes. Se vai para lá, ela volta para cá. Se os irmãos estão aprendendo, eu também estou aprendendo. E Deus e o Espírito Santo é que nos dá a sabedoria para tudo. Deus abençoe a todos. Quero agradecer mais uma vez a presença de todos.